Irmãos, irmãs, vamos abrir em Tito, Epístola de Paulo a Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Epístola de Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Agora, a partir do versículo 5, Paulo ele vai nos dizer qual é a razão dele ter enviado Tito, esse obreiro, seu filho na fé. Ele diz num texto, verdadeiro filho, qual foi a razão que ele enviou Tito ali para Creta. Aí ele diz no versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. O testemunho de Deus ali em Creta estava em desordem. Então, a função principal de Tito, o objetivo principal que estava na mente e no coração do apóstolo, é que Tito pudesse colocar em ordem as coisas restantes. Eu vou ler bem devagar a situação do testemunho ali em Creta para vocês, e peço que me acompanhem com muito cuidado para tentarem entender como estava a situação do testemunho de Deus ali naquela ilha de Creta. Se você olhar no mapa, você tinha lá no norte da Grécia, Macedônia, Albânia, tinha a Bulgária de cá, tinha a Grécia, aí depois tinha algumas ilhas, e aí lá mais embaixo tinha a ilha de Creta. Então, Paulo agora vai contar para Tito um pouco dessa desordem que estava ali em Creta. Versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Nessa época, quando Paulo escreve a epístola aqui a Tito e envia esse obreiro ali para colocar em ordem as coisas restantes, em primeiro lugar, devemos entender a preocupação do apóstolo com o testemunho do Senhor ali naquela ilha. Ele quer ir. Ele está pronto para ir. Ele está pronto para, mais uma vez, sacrificar e colocar em risco a própria vida, se necessário for. Mas ele não pode. Ele está impedido. Ele sabe da situação precária, triste, que o testemunho do Senhor está passando ali naquela localidade, naquela ilha, na ilha de Creta. Então, ele olha para o lado, ele olha por outro, ele precisa de alguém que tenha o mesmo espírito, o mesmo coração, a mesma diligência, o mesmo amor, a mesma firmeza. E onde é que ele vai encontrar tal homem? Em Tito. Ali, nós não temos
evidências na palavra de Deus, mas eu não estou afirmando que ele não seja, mas nós não temos evidências na palavra de Deus de que Tito fosse um homem eloquente, um homem prolixo de muitas palavras, um Apolo, de quem se diz que ele era um homem poderoso nas Escrituras, um homem eloquente. Ora, você pode me perguntar, mas não seria de melhor tom, mais sábio, mandarmos ali para uma cidade grega, ali, que tinha embebido da cultura grega, mandarmos alguém que tenha bastante facilidade com a oratória, um grande orador? Afinal, é da Grécia que surgiu aquele homem, né, Demóstenes, que é considerado o pai da oratória. Não vamos mandar um homem que ele se dê bem com as palavras, que ele possa arrastar multidões? Por que Tito? Nós não temos na palavra de Deus nenhum relato de alguma palavra, me corrijam se eu estiver errado, algo que Tito pronunciou, que ele falou verbalmente. Tito, alguns creem que nessa época ele tinha entre 30 e 40 anos. Muito novo, não é? Um rapaz ainda. Tantas coisas pela frente. E é dado a ele essa tarefa hercúlea, impossível, humanamente falando, de colocar em ordem essas coisas que estavam desordenadas ali na ilha de Creta. Mas você deve, talvez alguns se lembrarem, que eu mencionei esse rapaz, esse homem, Tito, a primeira vez que nós vamos vê-lo, aliás, nós não vamos vê-lo, mas ele estava lá, em Atos capítulo 15, quando você lê daquele concílio lá em Jerusalém, você lembra que alguns irmãos estavam ensinando ali que você deve crer, mas você deve se circuncidar. Então Paulo, Barnabé, eles foram ali, teve um concílio com os apóstolos ali em Jerusalém, Atos capítulo 15. E é dito que Paulo levou a Tito consigo. Tito, é dito também que ele era grego. E ele não era circuncidado. E a controvérsia toda era por causa da circuncisão. Então, alguns creem, e eu também creio, que Paulo o levou como um exemplo vivo da graça e da obra de Deus na vida de um homem que não pertencia ao povo de Israel e de alguém que não tinha sido circuncidado. Foi como se, e me permitam pensar dessa maneira, se naquele concílio pegaram esse jovem, bem mais jovem do que nessa época, e colocaram ele ali. E falaram assim, vão lá, converse com esse rapaz, vão olhar a vida dele, pergunte sobre a doutrina, sobre a fé que ele tem em Jesus. Ele era um exemplo vivo da graça e da obra de Deus na vida de um descrente. E você vai vê-lo ao longo das páginas do Novo Testamento, só na carta de Paulo aos Coríntios ele aparece 8 vezes, ele é mencionado ali. Ele se tornou um querido obreiro, co-obreiro de Paulo. Paulo chama de verdadeiro filho. Tudo indica que Paulo pregou o evangelho para ele. Você tem algum amigo assim? Isso faz tanta falta na nossa vida, não é? Alguém em que você possa confiar plenamente. Então, Paulo, eu não posso ir, mas eu tenho alguém que é a mesma coisa que eu for. E confia a esse jovem essa grande responsabilidade. Alguns poderiam pensar, falar assim, poxa, mas isso não é amizade, irmão Léo? Porque, pelo pouco que você já leu, então Creta nos parece que é uma cova, um covil cheio de leões. E Paulo manda o seu melhor amigo joga ele nessa cova. Não. Isso foi um grande elogio, talvez o maior elogio que Tito poderia receber do seu amigo. Seu amigo disse para ele, eu quero ir, mas eu não posso ir. Então é necessário que você vá, que você coloque as coisas restantes. Eu vou te dizer aquilo que o Espírito Santo tem me revelado. E você vai ser ali a minha mão, e você vai ser ali o meu olho, você será os meus pés. Foi um grande elogio que esse rapaz recebeu. Para que pusesses em ordem as coisas restantes. Estava tudo bagunçado de cabeça para baixo. Nessa época, o Império Romano, ele estava embebido da mitologia grega. A mitologia grega era a principal religião ali naquele mundo de então.
E eu compartilho algumas coisas com você, mas é claro, eu não acredito nessas coisas. Mas apenas para te dar um glimpse, um vislumbre de quão bagunçado estava, que situação de perdição encontravam-se aquelas pessoas ali em Creta. Se você já leu no passado, você deve se lembrar que a mitologia grega, ela tinha milhares de deuses. Deus terra, Deus do raio, Deus do trovão, Deus da guerra, Deus daquilo, Deus daquilo. E o início do principal deus deles, o principal deus deles chamava-se Zeus. E Zeus, segundo a mitologia grega, ele era filho de Cronos e Hera. Cronos, quando ele percebeu que poderia o seu trono estar ameaçado pelos seus filhos, a mitologia grega diz que ele engoliu os seus filhos vivos. E Hera então esconde Zeus, que era um bebezinho, e manda ele para outra terra, e lá ele é salvo, e depois ele cresce, depois ele vem, depois ele luta com o pai, depois ele faz o pai vomitar os seus irmãos vivos, ele aprisiona o seu pai, e aí então diz que ele divide o poder entre ele e mais 2 irmãos. Ele ficou com os ares, Poseidon ficou com os mares, e Hades ficou com a região inferior. Zeus era o nome dele. Qual era a característica desse Deus? Esse Deus, ele era casado com uma mulher chamada Hera. E ela era a deusa dos casamentos, dos matrimônios. Ela era a deusa das famílias. E uma característica desse marido dela, desse principal deus na mitologia grega, ele era um homem devasso. Ele era um Dom Juan. Ele tinha várias amantes, segundo a mitologia grega. Por exemplo, tem várias. Ele teve um caso, segundo a mitologia, com uma mortal chamada Alquimene. Essa Alquimene tinha um marido chamado Anfitrião. E ele foi para a guerra, e Zeus veio e se transformou em Anfitrião e coabitou com Alquimena. Dessa união nefasta nasceu aquele herói grego chamado Hércules. Monteiro Lobato escreveu uma obra chamada Os 12 Trabalhos de Hércules. Ele era um trapaceiro, ele era um mentiroso, várias amantes, tanto amantes deusas como amantes humanas. E era nisso que as pessoas acreditavam. Você consegue acreditar nisso? A esposa dele era a deusa dos casamentos, a deusa das famílias, e o seu esposo, aquele que era adorado em todo o Império Romano, aquele que era adorado em todo o Império Romano, que recebia culto em todos os lugares. Esse Deus, ele era mentiroso, ele era ardiloso, ele era trapaceiro. Então, não é de se estranhar que logo no início Paulo estabelece isso para Timóteo. Ele diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, esse Deus, ele é diferente de tudo e de todos. E estabelece essa condição primária. Paulo poderia colocar várias características do nosso Deus. Ele é cheio de misericórdia, ele é cheio de amor, ele é cheio de bondade, ele é cheio de sabedoria, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é o Todo-Poderoso. Mas Paulo tem que contrastar esse Deus dos cristãos, o nosso Deus, com esse Deus dos cretenses. Então ele diz, diga para eles, você vai pregar em nome desse Deus que não pode mentir. A desordem é bastante clara aqui no versículo 16 do capítulo 1. É dito assim, no tocante a Deus, as pessoas que estavam supostamente servindo a Deus, mestres na palavra, que estavam pregando a palavra de Deus ali em Creta, que estavam edificando a igreja de Deus, essa era a situação, uma situação triste. É uma palavra tão solene. Essa palavra, ela atravessa os séculos e ela nos pega exatamente onde nós estamos hoje, 19 de maio de 2024. Ela é tão atual, ela é tão antiga, mas ela é tão atual. Sabe qual era a característica do testemunho de Deus lá? Diz assim acerca daqueles que ensinavam, no tocante a Deus professam conhecê-lo.
entretanto, o negam por suas obras. Ó irmãos, era esta a situação de Creta. Uma situação de desesperança, de tristeza. O que vai sair disso aí? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? É claro que pode. Claro, claro que sim. Com o Senhor Jesus é uma vida excitante, cheia de novidades, e tudo é possível. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então é essa situação. O povo mergulhado nas trevas. Você lembra, Atos capítulo 17, quando Paulo está em Atenas? E aí, quando ele é levado e faz o seu discurso ali em Atenas, ele fala assim: atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os vossos objetos de culto, lembra? Naquele livro do Don Johnson, Don Richardson, O Fator Melquisedeque, tão bonito, quem não leu, se puder ler, ele vai tratar desse texto específico, né? É tão bonito ali. Eles estavam mergulhados nas trevas. Estavam entregues à idolatria. Eles não tinham esperança e só tinham Zeus no mundo. Eles não tinham Deus, eles estavam sem Deus nesse mundo. E aqueles que deveriam contar para eles acerca do Deus Todo-Poderoso, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Uma situação muito triste, não é? Eu gostaria de poder pintar com cores mais fortes ainda a situação do povo que se encontrava ali naquela ilha de Creta, totalmente sem esperança e sem Deus no mundo. Então agora Paulo sente um peso por eles, uma agonia, uma tristeza. Ele sabe da situação deles, ele precisa fazer alguma coisa. Então envia-lhes Timóteo, envia-lhes Tito. Agora, se Tito não fosse eloquente, talvez até fosse, não posso ser dogmático, mas por que Tito? Por que ele não mandou um Apolo para debater com eles, que conhecia a cultura grega tão bem quanto eles? Ou mesmo, por que não lhes enviou o médico Lucas, ou outro mais capacitado? É porque Tito, ele vivia o que ele pregava. Tito, você vai ver desde o início que ele é citado a um crescente na vida desse rapaz. Ele vai pegando mais e mais responsabilidades. Ele só pegava problemas, situações bastante adversas. E em cada uma delas ele se mostrava aprovado. Ele era um homem sério nas coisas de Deus. E ele vai crescendo, aí culmina com essa tarefa aqui. Então Paulo sabia quem é que ele estava enviando. E aí Paulo, no versículo 7 do capítulo 2, Paulo vai dar uma direção para Tito. Embora confiasse plenamente em Tito, ele dá a chave para que Tito fosse bem sucedido ali. Ele diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. E depois ele diz lá no versículo 15: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. E no capítulo 2 do versículo 1, ele fala: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. 4 coisas que ele diz para Tito. A primeira delas, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: fala. Depois, no versículo 7, ele fala: torna-te. E no mesmo versículo ele fala: mostra. E lá embaixo ele repete, ele diz: dize estas coisas. Então você fala, mas você também torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Aquilo que você falar, você coloque em prática. Há um homem no catolicismo romano, né? Um dos santos no catolicismo romano, Francisco de Assis. Conta-se que Francisco de Assis, um dia, ele morava na montanha com seus discípulos, e ele disse para os seus discípulos: vamos descer na vila e vamos pregar o evangelho. E ele era um homem piedoso. Ele era um homem piedoso, ele temia Deus.
E aí disse que eles desceram e chegou lá, os seus discípulos ficaram observando o que ele vai fazer. O mestre vai tomar a iniciativa. Onde é que ele vai pregar o seu sermão? E disse que ele cumprimentou aquela vendedora de flores, entabulou conversa com aquele carroceiro, ele foi e conversou com outro, ajudou alguém que estava passando na rua, e o tempo passou. E quando voltaram para casa, os discípulos perguntaram, mas nós não fomos pregar? Ele falou, pregamos o tempo todo. O tempo todo nós estávamos pregando para eles. É atribuída a ele aquela frase, né? Pregue o evangelho e, se preciso for, use palavras. Mas eu quero dizer para você que provavelmente alguns pensam e podem falar, não, irmão Léo, nós devemos pregar o evangelho. Está escrito, e eu concedo, eu concordo com você. Nós devemos pregar o evangelho. É uma ordem do Senhor Jesus que ide e pregai o evangelho. Devemos pregar o evangelho. Isso não tem problema nenhum. Mas é a pregação e a prática. É a prática e a pregação. Qual era o problema ali no testemunho entre o povo de Deus ali em Creta? A falta da prática. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Então é por isso que Paulo fala, diz para Tito, fala, torna-te, mostra e dize. Você se lembra quando, no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, é tão bonito, capítulo 7, versículo 10, diz acerca desse homem, ele era um escriba versado na lei de Deus. Quantas horas, quantos dias, quantos meses, quantos anos, esse homem, para receber esse título do Espírito Santo que lhe deu, de um escriba versado, quanto tempo ele não gastou debruçado sobre a palavra de Deus, estudando, meditando, conferindo coisa com coisa. E ali no versículo 10 do capítulo 7, fala assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar, cumprir e ensinar. Não é bonito isso? Maravilhoso demais. Ele tinha aplicado o seu coração para buscar. Buscar o quê? Buscar conhecimento. Buscar revelação. E ele também tinha aplicado o seu coração para cumprir. Então agora, aquilo que eu aprendo, eu cumprirei. E agora então, eu estou apto para ensinar. E, irmãos, irmãs, isso sempre pesa ao meu próprio coração. Isso sempre pesa. Tenho tido alguma paz nesse sentido, porque tenho entendido que a obra de Deus é contínua. E até no último dia da minha vida, se eu viver longos anos, eu quero morrer calçado com as minhas botinas. O Senhor, pelo Espírito Santo, ainda estará operando em mim, como estará operando em cada um de nós. Mas essa é uma ordem maravilhosa. Então Tito é encarregado de falar, mas ele também deve tornar-se padrão. Ele deve mostrar integridade, reverência no seu ensino. Ele deve dizer as verdades que o povo de Creta precisava ouvir. Deus colocou no coração de Paulo que essa situação ali de tristeza, de fraqueza no testemunho, que ela tivesse uma reviravolta, que ela mudasse. Então agora essa mudança ela vai começar a ocorrer. E toda mudança com relação às coisas de Deus começa de dentro para fora. Não adianta nós falarmos para alguém que adora ídolos e nós simplesmente falarmos, quebra esse ídolo. Não adianta, se o ídolo está lá dentro do coração dessa pessoa. Mas a vida de Cristo, a vida de Deus, a vida do Espírito Santo, a vida que é colocada dentro de nós. Então ela começa a transformar o homem de dentro para fora. E quando nós vemos com mais clareza Jesus, então os nossos ídolos caem. É sempre assim. Você se lembra da história de Watchman Nee? Diz que ele saiu pregando o evangelho nas montanhas e chegou lá em cima, naquela casinha onde vivia um homem, e aquele homem está ali absolutamente só, e ele prega o evangelho para aquele homem. Aquele homem é um beberrão. Aquele homem é conhecido lá embaixo na vila porque ele é um cachaceiro, um pinguço. Não tem esperança para ele. E o Watchman Nee prega para aquele homem. Ele entende, ele recebe a verdade, ele recebe Cristo no coração.
Mas o Otmani tem que ir embora, tem que continuar a vida. E desce, encomenda aquele homem a Deus e vai embora. E depois de algum tempo, então ele tem oportunidade de voltar e pensa, como que estará aquele homem? Aquele homem não teve ninguém para ajudá-lo, ninguém para caminhar com ele, para ler a Bíblia com ele, nada, absolutamente nada. Nem Bíblia ele tem. E aí Otmani vai lá e chega, a casa absolutamente limpa, aquele homem está sóbrio, é uma vida transformada. E Otmani fala, você não está mais bebendo. E ele diz, não, parei aquele dia. Mas eu não falei nada de bebida para você. Por quê? Quem que falou para você que você não deveria beber mais? Ele falou assim, o homem que mora dentro de mim. Ele me falou que eu deveria parar. E eu parei. Isso não é maravilhoso? Maravilhoso demais. Então, qual que é a tarefa principal de Tito? Colocar em ordem as coisas restantes. Como? De dentro para fora. E aí, irmãos, eu já vou dar uma... Lá em Minas a gente fala o cheiro do queijo para você. Ele vai tratar de 3 classes de pessoas, 4, se nós dividimos idosos e idosas, moços e servos. Ele vai tratar especificamente, Paulo vai mencionar 4 classes de pessoas que Tito precisava tratar com eles. Essas 4 classes de pessoas, certamente você que está aqui nessa noite, você vai se encaixar numa delas. E aí, com qual objetivo? Para chegar no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 2, onde fala, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, Paulo fala, em primeiro lugar, você fala o que convém a sã doutrina. E começa pelos homens idosos. Homens idosos, alguns creem que Paulo está falando aqui de homens e mulheres acima dos 50 anos. Muitos aqui estão acima dos 50 anos, não é? Então, naquela época, eram os idosos. Então, Paulo está dizendo, fala com esses homens idosos, conversa com eles, diga para eles que eles sejam temperantes, que eles sejam respeitáveis, que eles sejam sensatos, que eles sejam sadios na fé, no amor e na constância. Homens idosos. Há um entendimento que a sabedoria, que o homem velho, o homem idoso, ele é sábio. Sim, ele é sábio. A palavra de Deus diz que a sabedoria está com ele. Mas depende. Depende de qual sabedoria. Logicamente, até o mais desavisado e desatento, ao longo da vida, com as vicissitudes da vida, as tribulações, as preocupações, os golpes que ele vai recebendo, as alegrias, as conquistas, as vitórias, é claro que, naturalmente, quando ele chegar lá na frente, certamente ele tem que ter alguma sabedoria. Alguma coisa que ele possa te aconselhar, por exemplo, no mundo dos negócios, no casamento, enfim, em algumas coisas. Mas a sabedoria de Deus é diferente dessa sabedoria. Essa seria uma sabedoria natural. Por exemplo, abra comigo aí em Gálatas, volta um pouquinho e me segura em Tito. Volta em Gálatas comigo, capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Gálatas 4, 19. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos Gálatas, e aí, isso aqui é como um gemido que ele dá. Eu acho que foi um gemido, e o Espírito Santo traduziu em palavras. Olha que tristeza no coração desse homem. Ele está compartilhando com eles, ele está ensinando, ele está insistindo, ele está exortando. E de repente ele fala, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Essa palavra filho aqui. No português nós não temos essa distinção, mas no grego já foi falado isso aqui. Tem 2 palavras que são traduzidas para filho. Tekna ou teknon e ruios. Tekna ou teknon é a criança, a criancinha. Cadê seus filhos, Lucas? As filhas do Lucas? A mais novinha, Esther? É Esther? A Estherzinha. A Estherzinha é uma teknon de Deus, uma filhinha, uma criancinha de Deus, para ser mais exato.
É aquele crente, o novo convertido, que ele está começando a sua vida com Cristo. Ele está começando na sua jornada cristã. Ele é um bebezinho. Então, muitas coisas que ele fala, muitas coisas que ele faz, nós devemos entender à luz dessa verdade. Ele é um tecna de Deus. Ele é um bebezinho, mas é um filho de Deus. Poxa, irmão Léo, mas veja lá o que ele está fazendo. Ele não nasceu de novo. Não sejamos apressados. Talvez ele nasceu de novo, sim. Mas talvez seja como os nossos filhos, lá que quando eram pequenininhos, que eu falava, Esdras, não mexa aí. E ele me olhava e fazia assim, com o dedo. Agora abra comigo em Romanos 8:44, que você vai ver bem essa distinção. Romanos 8:44. Não, desculpa. Romanos 8:14. 8:14. Romanos 8:14, Paulo diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Viu? Esse é ruiós. Aqui não é tecna, nem tecnon. Aqui é ruiós. Mas na nossa tradução é a mesma coisa. O que é um ruiós? Ruiós é um filho maduro de Deus. Não se adquire essa posição simplesmente esperando o tempo passar, os cabelos branquearem, e aí, assim, automaticamente, nós vamos nos tornar ruiós de Deus, filhos maduros. De maneira nenhuma. Esse é um trabalho árduo. Nós precisamos ser diligentes e desenvolvermos, conforme é dito, a nossa salvação. Nós devemos nos afatigar na palavra, na oração. Nós devemos nos reunir. Nós devemos obedecer a Deus. Então, qual que é a característica ali de Gálatas, capítulo 4, versículo 19? Eles não entendiam. Paulo estava sofrendo de novo dores de parto, até Cristo ser formado neles. Eles não entendiam, eles não avançavam. E aqui ele diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é o ruiós? O ruiós é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, não significa aqui em Tito que ele está escrevendo a ruiós. Ele diz homens idosos, a palavra é presbítero, um homem velho, um homem mais velho na Assembleia. E alguns acham que mais de 50 anos. Esses que estavam lá, muitos deles não eram ruiós, não eram maduros. Mesmo com a cabeça branca, ainda estavam usando as fraldas. Hebreus, o que aconteceu com os crentes de Hebreus? Vocês estão bebendo leite de novo. Vocês voltaram para a mamadeira. Por quê? E aí ele usa uma palavra lá muito interessante no original. E ele fala, vocês têm se tornado tardios, quando vocês tinham que ser mestres. Vocês ainda estão como criancinhas necessitadas de leite. Essa palavra tardio, sabe o que ela significa? Ela significa bicho preguiça. Sabe aquele bicho preguiça? Que ele pega assim, eu vou fazer igual um bicho preguiça. Ele vai subir na árvore, ele levantando a mão. Aí semana que vem, ele levanta a outra mão e pega no outro galho. Bicho preguiça, tardio em ouvir, é o bicho preguiça. Então, devemos ser diligentes. Quão carente é a igreja, o testemunho do Senhor, onde os mais velhos não são mais velhos, onde os jovens, eles não têm para quem olhar, onde os mais velhos, eles não são temperantes, nem respeitáveis, nem sensatos, nem sadios na fé, no amor e na constância. Isso é extremamente necessário. Para que haja ordem na igreja, é necessário que os mais velhos cumpram o seu papel. Mais velhos, cumpramos o nosso papel. Que sejamos exemplos para essa próxima geração. Que eles possam olhar para nós que somos mais velhos e ver em nós o nosso profundo amor e comprometimento para com o Senhor Jesus. Isso é extremamente necessário. Eu vou em Salvador para traduzir.
Primeiro com o Ernie, depois com o Mac, desde 2006. Eu tenho ido lá regularmente, todo ano. E eu me lembro um dia com o Mac. Nós chegamos, as conferências lá são 600 pessoas, os baianos são muito alegres e sempre tem cara nova. E o Mac me disse assim: eu gosto muito de vir aqui, porque eu amo ver essas caras novas, tantos jovens se convertendo. Você também? Eu disse: eu gosto muito de ver as caras novas, mas não tanto quanto dos velhos. Eu gosto mais de ver a cara dos velhos, porque eles me inspiram, eles estão prosseguindo. No meio dessa dificuldade aqui nas favelas onde eles moram, uma vez atiraram uma pistola automática lá para mim e para o Ernie. Eu fiquei muito temeroso. Eu experimentei o mesmo sentimento da Dory no filme Procurando Nemo, quando ela disse: morri, não morri, morri, não morri, morri, não morri. Vocês lembram? Mas quando eu vejo os velhos seguindo o Senhor, que eles oram, que eles buscam, que eles vêm, que eles compartilham a vida de Cristo, eu disse: Mac, eu me sinto mais feliz, se eu posso dizer assim. O testemunho de Deus estava em desordem. Os velhos precisavam ser exortados. E nós, os velhos, nós temos que prover liderança para os mais jovens. Veja aqui o caso das mulheres casadas. Ele fala as mulheres idosas, que sejam temperantes, que elas sejam, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Para quê? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas. Irmãos, as irmãs mais velhas, você tem uma filha e um filho, não é? É função das irmãs casadas instruírem as recém-casadas, ou que está namorando, ou que tem o desejo de casar. Isso é extremamente necessário na casa de Deus, para que haja ordem. Vocês, irmãs idosas, lembrando que alguns acham que aí nos seus 50 anos, mas você que teme o Senhor, que tem família, que tem recebido do Senhor, você está cuidando das mais novas? Você está dedicando parte do seu tempo para cuidar das irmãs mais novas? Nesse mundo tenebroso que está aí, reclamando dos nossos filhos, as nossas filhas. E o que é que tem ocupado a sua mente? O que é que tem ocupado o seu tempo? Com o que é que você tem gastado o seu tempo? Você tem um lugar no corpo de Cristo. Ali em Creta faltava isso. E Paulo, seu coração sangrando, ele diz: Tito, instrui essas irmãs idosas, fala que elas sejam sérias no seu proceder, fala que elas sejam mestras do bem, pede para elas para instruírem as mais novas, recém-casadas, amarem o marido e seus filhos, serem sensatas. Havia uma desordem ali em Creta. E o apóstolo, ele deseja ardentemente que essas coisas sejam colocadas em ordem. Irmãos mais velhos, irmãs mais velhas. Jesus Cristo voltará. E isso não é um chavão. Isso não é um mantra. Isso é uma verdade absoluta. Ele voltará. Deixemos de gastar tanto tempo com aquilo que não é nada, com aquilo que não terá um eterno peso de glória. Os mais velhos cuidem dos mais novos. Não apenas apontando o dedo, mas no amor e com o próprio exemplo. Devemos falar, mas devemos tornar-nos pessoalmente padrão dos fiéis. E aí, Paulo lembra dos moços. Aí ele diz para Tito, no versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Oh, essa é uma palavra tão grande, essa palavra criterioso. Essa palavra, no grego, é um nome difícil. Sopronel. É a junção de duas palavras, só, seguro, e fem, o que regula a vida. O que ela significa?
Na verdade, Paulo está dizendo para Tito. Quanto aos moços, diz para eles que eles devem ter uma mente sã, que eles devem ter autocontrole, que eles devem se preocupar com a segurança deles. Diga isso para eles. Paulo está dizendo. É dessa palavra aqui que vem aquela palavra diafragma. Tem médico aqui, né? Eu vou ser muito cuidadoso. Depois, se eu falar alguma coisa errada, Jéssica, aí não aqui, mas durante a semana você me liga. Brincadeira. Mas o diafragma está aqui, não é? Ele está abaixo das costelas, acima das vísceras. Não é isso? A função dele, ele é como um guarda-chuva. Tipo assim, não é? Então, quando nós respiramos, ele como um elevador, ele desce. Ele abaixa, alivia a pressão torácica e permite mais entrada de ar nos pulmões. Não é isso? Aí quando nós... o elevador sobe. Não é isso? E aí ele comprime. E aí empurra. É isso. Autocontrole. Todos os cantores. Pavarotti, por exemplo. Ele dominava essa técnica de trabalhar com o seu diafragma. Se você for no Google e colocar um cantor cantando usando o seu diafragma, você vai ver assim, 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 assim. É uma técnica. Então, ele controlando a entrada e saída de ar, ele pode dar mais qualidade aos seus tons, ao seu canto, à sua voz, a segurar um tom ali mais alto, mais baixo, a prolongar mais ali o canto, enfim. Autocontrole. É isso. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, fala para esses jovens, para eles terem autocontrole, para eles terem uma mente sã, diz para eles, para que eles possam se preocupar com a segurança deles. Criteriosos. Irmãos, este é um mundo tenebroso. A próxima geração, se o Senhor Jesus não voltar na nossa, necessariamente há de estar esperando pelo Senhor. Houve no passado grandes homens de Deus. Houve um John Wesley, houve um Charles Wesley escrevendo seus hinos, houve um homem chamado George Whitefield, contemporâneo de John Wesley. Que homem poderoso na palavra. Conta-se de George Whitefield que ele certa vez chegou para pregar, aquela multidão, sem microfone, sem nada. Ele sentado, aquela multidão ali, ele se levanta e vem e pega a Bíblia dele e faz isso aqui. Eu contei isso para vocês. Ele fala assim: eu quero vos anunciar o texto do meu sermão para essa noite. Hebreus 9, 27. Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ele fechou a Bíblia e sentou. Alguém gritou no meio da multidão: morreu! Caiu morto. Tiraram o morto. Reinou um silêncio. E ele levanta de novo e disse, mais uma vez, eu quero vos anunciar o texto do meu sermão dessa noite. Hebreus 9, 27. Porque aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Sentou de novo, morreu outro. Aí falaram, irmão, prega. Quanto poder. Tivemos um Campbell Morgan, tivemos tantos, um Moody, tantos. Tivemos um Antônio Abuchain, é esse? Tivemos tantos que a gente não sabe o nome. Teve um na minha cidade, na minha região, chamado Alberto Zanon. Ele trabalhava para os Correios, mas a sua paixão era ser um missionário. Aí ele colocava 2, 3 cavalos carregados com as cartas, e ele saía a cavalo com um ajudante, e ele descia ali pelo Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, entregando carta, pregando o Evangelho. Irmãos, onde estão estes? Se o Senhor não voltar, serão esses moços aqui, que deverão estar fazendo esse trabalho do George Whitefield, esse trabalho da Margaret Barber. Qual o trabalho maior da Margaret Barber? Foi escrever o hino e ser um suporte para o Watchman Nee. Grande coisa, não é? Os moços devem ser criteriosos. Os moços devem fugir da paixão da mocidade. Essa palavra, fugir, é uma palavra muito interessante. Abra comigo, volta aí, um livro só, e vamos ver aí em 1 Timóteo 6,11. 1 Timóteo 6,11.
1 Timóteo 6,11. O apóstolo fala assim para o seu outro filho: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. E aí, olha agora em 2 Timóteo 2,22. 2,22. O apóstolo fala assim: foge outro sim das paixões da mocidade. As paixões da mocidade. Isso é um laço. É um laço de passarinheiro. É um laço colocado nos pés dos nossos jovens. Colocado nos pés de todo mundo. Mas o jovem é mais suscetível a essa armadilha. Então Paulo fala para Timóteo: foge, foge. Mas nós estamos falando aqui de um homem de Deus, um obreiro, um pregador do Evangelho. Alguém que Paulo confiava plenamente. Um homem resolvendo os problemas da igreja. Um homem sendo extremamente, grandemente usado por Deus. Mas era um jovem. Então qual que é a palavra para o jovem? A palavra é foge. Foge das paixões da mocidade. Abra comigo aí em Êxodo 39. Êxodo 39. Primeiro livro da Bíblia, em Êxodo 39. É uma história bastante conhecida, mas eu quero chamar a sua atenção como o Espírito Santo colocou lá. Diz assim, está falando de José na casa de Potifar. Falando ela, 39, versículo 10. Gênesis 39, versículo 10. Não, irmãos, é Gênesis. Irmãos, é porque as ideias estão... Me perdoem. É Gênesis. Gênesis 39, 10. Me perdoem. José na casa de Potifar. Gênesis 39, 10. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. 13. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens, e aí a fidelidade dele levou ele para a cadeia, não foi? Vocês se lembram disso? E lá ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, e depois de 2 anos, ainda ficou mais 2 anos, ele interpretou e falou: quando acontecer, fala lá com o faraó. Eles esqueceram dele. E ele ficou 2 longos anos. A fidelidade dele fez isso com ele. Mas é interessante que o Espírito Santo colocou, e não colocou por acaso, disse assim, no versículo 12. Ela diz: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Olha, a casa era uma casa enorme. Era um palacete. Ele podia ter fugido para o quintal, ele podia ter fugido para... Não para o quintal, ele podia ter fugido para a cozinha. Ele podia ter fugido lá para cima. Ele podia ter fugido lá para aquele cômodo de baixo. Ele podia ter ido para a biblioteca enorme. Ele poderia ter se escondido ali. Mas ele fugiu para fora. Ele saiu correndo. Ele saiu correndo da casa. E aí, no 13, vendo ela que ele fugira para fora. Por que o Espírito Santo colocou isso? Jovens, a palavra para vocês: sejam criteriosos e fugir das paixões da mocidade. Deve fugir. E fugir para fora. Irmãos, quantos e quantos problemas eu mesmo não experimentei na minha vida, porque não obedeci a essa palavra do Senhor. Eu estava sem Deus no mundo, né? E tive que receber as consequências. Mas nossos jovens que temem a Deus, que têm o Espírito Santo, foge das paixões da mocidade. Irmão Léo, mas e se acontecer alguma coisa errada? Se acontecer alguma coisa errada, eu vou te contar nas minhas palavras algo muito precioso que um irmão disse aqui de novo e de novo. E talvez a gente não tenha prestado atenção. Ele disse assim, que quando o crente cai, quando aquele que teme a Deus cai, o diabo vem e lhe diz assim: viu? Nenhuma possibilidade. Eu sabia que você voltaria para aí. Por que você não desiste? E aí o Espírito Santo vem e faz algo tão maravilhoso. O Espírito Santo, para aquele que peca, guarde bem essas palavras, no momento de crise, elas irão te ajudar. Aí o Espírito Santo fala: puxa, olha que caminho percorrido. Olha, você nem consegue ver mais onde você começou. Começou lá atrás, você consegue ver. Olha, não consigo então, andou até aqui. Você veio tão longe. Levanta, sacode a poeira
Dê a volta por cima. Vamos prosseguir. E aí esse sangue maravilhoso vem. Aí ele nos perdoa. Aí o Senhor Jesus nos perdoa. Aí esse sangue nos purifica, ele nos lava. E nele nós temos sempre uma nova oportunidade. Irmãos, leia a história desses homens grandemente usados por Deus. Homens que falharam tremendamente. Mas, como Davi, eles tinham um segredo. Eles, quando caíam, quando eles pecavam, quando eles falhavam, o pecado lhes era tão horrendo que você não o veria mais, aquele homem ou aquela mulher, cometendo o mesmo pecado. Poderia cometer outros. Davi adulterou. Ah, ele adulterou. Mostra outro adultério que ele fez. Ah, ele matou. Ele se arrependia e abandonava o mal. Então, essas 4 classes de pessoas, os mais velhos, as mais velhas, os jovens, e aí ele deixa por último o mais desesperador, que são os servos, é doulos, é escravo, voluntário e involuntariamente, que está aí no versículo 9. Ele deixa ele por último. Aí Paulo fala para Tito, também diz para os servos, para os escravos, que eles não furtem, que eles sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Naquela época, o senhor tinha direitos absolutos sobre o seu escravo. Mas acontece que o escravo, ele se convertia pela pregação do Evangelho, ele se convertia a Jesus. Ele vinha para as reuniões da igreja. E ali ele começava a se sobressair no meio dos irmãos, a se tornar um ruió com mais rapidez. Era claro que Deus escolheu aquele homem para algum ofício, algum trabalho na igreja. E muitas vezes o escravo se tornava um presbítero. E aí? Então, nas reuniões da igreja, na igreja, ele tem autoridade de presbítero. E aí ele voltava para sua casa, e lá ele se deparava com um homem ímpio, que não tinha o Espírito de Deus, e um homem que dispunha da vida dele como você dispõe do seu carro, da sua moto, da sua bicicleta. Então, Paulo fala, diz para os escravos, que eles sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Que eles, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Esse era difícil, né? Mas era assim. Podemos trazer isso para a nossa... Não temos escravos hoje. Ou temos? Aqueles escravos de amor ali, que têm as suas orelhas furadas ali, né? Mas podemos trazer isso, nós que temos os nossos empregos. Você que tem um senhor, um patrão, eu que tenho, nós que temos, né? Essa é a mesma palavra para nós. Irmãos, conheço irmãos envolvidos assim com muitos negócios, que têm muitos funcionários. E infelizmente, eu digo com tristeza, o povo de Deus, de um modo geral, não tem dado um bom testemunho da sua fé nos lugares onde trabalha. Não tem. Eu conheço um amigo que tem supermercados em São Paulo, ele já desistiu. Eu desisto, porque sofre tanto. Tal do celular, matando o tempo. Não tem compromisso. Os cristãos, o cristão, ele deve ser o homem ideal para a sociedade olhar e falar, esse é diferente. Nós devemos fazer a diferença. Então aí nós vamos pregar o Evangelho e aí ninguém converte. Não há vida. Não há demonstração de vida. Não há prática. E aí então, Paulo, de uma maneira magistral, ele termina. É como se ele está dizendo para Tito. Então, se esses idosos, essas idosas, esses moços forem criteriosos, e esses escravos, eles cumprirem o papel dele, se eles viverem dessa maneira, essas 4 classes de pessoas, aí ele diz assim, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Esdras, ele tinha disposto o coração para buscar, cumprir e ensinar. Capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 27. Aí ele fala assim, bendito seja o rei, que colocou no coração
que a casa de Deus fosse embelezada. Paulo está dizendo que se a igreja estiver ordenada e cada uma dessas classes de pessoas estiver fazendo o que precisa ser feito, o dever de casa, então ele diz que a doutrina de Deus, nosso Salvador, será ornada. Essa palavra é cosmosim. Ela significa colocar em ordem, enfeitar, embelezar, tornar atraente. A palavra cosmético vem dessa palavra. Tivemos o casamento do Felipe e da Letícia. Minha família foi convidada e nós fomos. Aí a minha esposa colocou cosmético, maquiagem, a melhor roupa. Estava linda, mais linda do que já é. É isso que ele está falando. É isso que o apóstolo está dizendo. Se cada um individualmente cumprir o seu papel e seguir e cumprir a palavra de Deus, a doutrina será embelezada. A doutrina será ornada, enfeitada. É isso que ele está dizendo. Agora, lá em Mateus capítulo 25, diz assim, essa mesma palavra cosmosim vai aparecer lá. Abre comigo lá, em Mateus capítulo 25. E eu já estou terminando o compartilhar dessa noite. Mateus 25. É um texto conhecidíssimo. Mateus 25, versículo 5. Mateus 25, 5 e 6. E tardando o noivo, é a parábola das 10 virgens, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Essa palavra prepararam, talvez, eu digo com muito temor, talvez ela não foi tão bem traduzida assim. É a mesma palavra que Paulo usou lá, ornar, embelezar a casa de Deus. Aqui diz que então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam. Cosmosim, a mesma coisa. Então o que elas fizeram? Elas prepararam as suas lâmpadas como? Vocês sabem? Como é que elas prepararam? Elas levantaram, aí pegou um pano limpo, uma flanela, e limpou rapidinho. Prepararam. Não está errado, mas poderia ir mais adiante. Acenderam também, mas não é isso não. Pelo contrário, ela foi apagada, depois ela foi acesa. Essa palavra, ela significa aparar. Eu tinha 11 anos, eu morei numa fazenda, não tinha energia elétrica, e nós usávamos lamparina. Então a lamparina, ela era querosene, naquela época óleo. Ela ia queimando, queimando, queimando. Aí de vez em quando o pavio, ele precisava ser espevitado. Ele começava a produzir fumaça na casa toda. Então o que você fazia? Você apagava a lamparina e vinha com essa espevitadeira, parece uma colher, só colocar no Google espevitadeira. E você vinha e cortava o pavio. Aparava o pavio. Foi isso que elas fizeram. Elas, cortou o pavio. O pavio recebia a sua luz do óleo. O óleo na Bíblia aponta para o Espírito Santo. Então, quando você fazia isso, alguém poderia falar: você está louco? Você está apagando? O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Você estaria espevitando, como a gente dizia lá. Você estaria cortando, aparando, para que ele pudesse brilhar mais forte ainda. E aí, quando você acendia, você fala: nossa, que legal, não tem mais tanta fumaça. Puxa, está iluminando tudo. Perfeito, eu não estava assim. Então, o que é a igreja? Segundo Campbell Morgan, a igreja é composta de vários pavios que estão sendo e devem ser espevitados. E isso aponta para o princípio da cruz. Sem cruz, não tem igreja, conforme Stephen Cone dizia. O que esse aparar ou esse adornar fala
fala da cruz operando nas nossas vidas diariamente. As mulheres mais velhas, cuidar das mais novas. Léo, eu preciso de tempo. Sim, eu também preciso de tempo para ajudar os mais jovens. Nós precisamos decidir as nossas prioridades. Então, quando a cruz opera, quando os nossos pavios são apagados, então a doutrina é adornada. Tragicamente, nesses dias tão confusos, o nome de Jesus, ele tem sido blasfemado por causa da conduta de muitos, por causa do proceder de muitos, que estão mais ocupados com as coisas dessa vida do que com as coisas de Deus. Que Ele nos ajude, que nós possamos nos encontrar numa posição onde sejamos cooperadores dEle, que estejamos engajados nesse processo, sermos parte desse embelezamento da casa de Deus. Que as nossas vidas, nossas atitudes, gestos, palavras, tudo que temos, tudo que possuímos, que possa convergir nessa direção. Que não sejamos um impedimento para que Deus possa ter a sua casa devidamente embelezada. Como ela é embelezada? Esdras capítulo 7, versículo 10. Tinha disposto o coração para buscar. Irmãos, busquemos. Deus tem nos falado. Ele tem nos falado. Ele tem falado ao seu povo. Não aqui especificamente também, mas ao redor do mundo Ele tem falado. Hoje de manhã lá em Richmond, na Virgínia, o irmão Mac estava pregando. Ele tem falado lá. Ele tem falado aqui e acolá. Buscar. Cumprir. Precisamos sair dessa letargia espiritual. Precisamos praticar a palavra de Deus. E aí então precisamos ensinar. Os mais velhos como exemplo, provendo direção para os mais novos. Vamos orar. Te louvamos pela Tua palavra. O Senhor escolheu ali em Creta o solo mais difícil. Um lugar cheio de pedregulho, de pedra, de rocha. Uma terra ruim. Senhor, eu nunca semearia ali. Mas foi ali que o Senhor enviou o seu servo. E foi ali que o Senhor colocou as suas fichas. Foi ali que o Senhor insistiu. Porque o Senhor é cheio de amor. Tinham pessoas ali que estavam no engano, que estavam nas trevas. E o Senhor proveu uma luz e enviou uma luz por meio deles. E a história deles foi mudada. Nós te bendizemos. Nós te bendizemos, Pai, pelo dom de Jesus. Muito obrigado pelo Teu Filho. E nós te bendizemos, ó Senhor Jesus, por ter dado a sua vida, ter provido a luz que nós tanto precisávamos. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Nós te bendizemos, Senhor, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém.